Olá, gente. Nós estamos aqui de novo no canal Despertar das Mulheres de Negócio. Esse é o nosso quarto episódio, e o assunto que nós iremos abordar hoje é a procrastinação no empreendedorismo feminino. Nós temos aqui a Vanilva Oliveira, Érica Valengo e eu, Liliane Fogaça. E esse episódio de hoje estará também no podcast, que vocês depois terão aí o link aí abaixo. E para começar, já vão clicando aí para curtir, para compartilhar e se inscrevam no nosso canal. Hoje o assunto é sobre procrastinação no empreendedorismo feminino. O que é procrastinação? A procrastinação nada mais é do que um comportamento muito comum que tem, né, que existe entre as pessoas hoje que adiam tarefas, que não cumprem compromissos, né? E isso traz várias consequências. Mas essa procrastinação ela é causada por algum fator. E é sobre isso que nós iremos falar aqui hoje. Vamos lá, meninas? Que vocês têm, se apresentem aí, dê um oi para nós, para o nosso público. Olá! Então, eu enxergo como a procrastinação, né? No caso, como essa demanda do perfeccionismo, né? Muitas das vezes a gente, é, te- é, por, pela necessidade, né? Ali, aquela coisa da perfeição, de deixar as atividades, os processos sempre perfeitos, né? Quer deixar da melhor forma possível para apresentar e acaba que não desenvolve, né? E não desenvolve, não faz aquilo girar. Então, eu enxergo como eu tenho muito isso, né, do perfeccionismo e fico né, como a gente fica procurando agulha no palheiro, né? Muitas das vezes não existe, né? Ali tá perfeito, tá legal, tá bonito, mas a gente fica procurando, né? Sempre atrás de algo que para deixar redondo e se seguir nessa linha do perfeccionismo, né, a gente acaba não saindo realmente do lugar, porque não vai existir a perfeição, né, não vai existir um momento certo, não vai existir um momento, a hora certa, o layout certo, então isso acaba aqui travando, né, então tem que ir, né, independente dessa situação, não. Tem que caminhar, se jogar, né? Se jogar e tentar. Diga É aí. verdade, verdade. Complementando, então, o teu raciocínio, Érica, eu vejo que existem vários fatores por trás, né, da procrastinação. Então, ela pode até ser um fator de causa psicológica, né, pode ter por trás disso um transtorno de ansiedade, que muitas pessoas, quando estão tentando desenvolver algo, às vezes elas querem que isso aconteça para ontem, e a ansiedade acaba amputando essa realização de atividades, né? Então a pessoa para e fica retardando esse processo. E aí isso acaba demorando, faz com que demore muito mais e leve muito mais tempo para isso acontecer, né? Então esse é um dos fatores que eu vejo que é um fator até agudo, porque ele acaba cometendo muitas pessoas, né? E isso em relação a várias atividades. Ah, também a gente pode ter o fator da autoestima. Tem muitas pessoas que às vezes não estão muito bem consigo mesmas, então elas podem estar ali com aquela autoestima meio baixa, elas não se sentem seguras para realizar alguns processos. Isso também atrapalha muito nessa dinâmica. Ah, retomando o nosso episódio anterior, que a gente falou do medo, né? Então, eu acredito também que o medo pode surgir aí nesse meio tempo e acabar aí atrapalhando o desenvolvimento dessas atividades. Mas são vários fatores, né? Eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer executar algum trabalho, alguma atividade, algum projeto, nós temos que estar atentos a esses sinais, porque eles são sinais que a gente consegue observar, né? Consegue observar durante o período que ele acontece.
Então, se nós somos capazes de observar esses sinais e identificá-los, é possível que a gente adote estratégias que venham ali a nos auxiliar, né? A sanar essas dificuldades, né? E melhorar aí na execução dessas atividades. E falando assim, como foi feito, né, como foi falado, né, sobre o perfeccionismo, a ansiedade, o medo, né? É, esse autocontrole também, né? Que às vezes a gente pode ter uma dificuldade do autocontrole, e isso faz com que a gente tenha impulsos para ter atitudes que dificulte realizar um trabalho. E quando a gente se depara diante de algo que não teve sucesso, a gente acha que deu tudo errado. E aí a gente não dá continuidade. Então, é uma construção de erros e acertos, né? Então, quando a gente tem que também ter esse autocontrole de quando algo não sai da maneira que a gente programou, a gente tem que refazer a rota para que a gente possa atingir aquele objetivo. E não usar aquilo para que depois eu faça, vou pensar melhor, num outro momento, não é a hora certa, né? E tem pessoas também que existe a falta de motivação. São pessoas que dependem muito de um aval de terceiros. E isso faz com que ela esteja sempre procrastinando. E isso traz o quê? Traz a falta de. Se torna incrédulo, né? Diante do que ele possa vir a construir. E isso traz, sim, um insucesso, tá? Assim como o perfeccionismo também. Então, assim, às vezes no olhar de um terceiro, aquilo está tão perfeito, está tão maravilhoso, mas para quem está realizando, não está. Então, ele está deixando de alcançar o sucesso porque ele já quer enxergar o sucesso na construção. E não é na construção que ele enxerga. É quando ele chegar e atingir o objetivo, ele vai encontrar o sucesso dele. Mas essa construção já está falando, é passo a passo. Então, é trabalhar com autocontrole, é trabalhar com essa questão do perfeccionismo, saber controlar isso também, tentar não se distrair com coisas que tiram o seu foco, que é uma das causas também da procrastinação. Como a Vanilva falou, da ansiedade. Quero logo que esteja pronto, quero ver logo resolvido, e isso faz com que a pessoa perca o gás, a energia, porque ela quer que aquilo seja de imediato. É a questão de fazer rápido demais, né? E a falta de organização. Quando você não tem uma organização, existem meios estratégias para você criar a organização. Para isso existem pessoas que são mentoras, que ensinam organização, que direciona, para que você possa construir o seu processo, né? Para que você possa atingir. E tudo isso pode ser realizado de forma gradativa. Então, você tendo consciência disso, você evita a procrastinação, porque é de pouco a pouco que você vai construindo, para você, enfim, chegar no seu objetivo, que é o sucesso. Com certeza. E acho que para ajudar, assim, também na, a trabalhar, né, essa procrastinação, né, é interessante desenvolver, né, metas claras, né, para que a pessoa tenha ali uma meta clara, né, objetiva do que ela quer, né, prazo, né, também, e criar um plano de ação, né, um plano de ação ali específico para poder, por exemplo, agora no início do ano as pessoas, né, têm muito disso de estabelecer, né, plano de ação, criar metas, né, para o decorrer do ano. Então já colocar isso em prática, né, dia após dia, né, já agora em janeiro, né, no início do ano já, o que eu preciso fazer agora que vai me trazer resultado? E já ir trabalhando isso, né, não deixar para depois, né, o que eu tenho para fazer hoje, né, vou fazer hoje, né, eu não vou deixar para depois, né, nada assim também de se desgastar no sentido de querer fazer tudo de uma vez também, né? Fazer o que realmente está dentro da sua condição ali, né? Da sua realidade, né?
Então, né, isso acaba sendo dica, né, que é criar esse plano de ação, eliminar as distrações, as distrações que né, acabam acontecendo ali no decorrer do dia. É uma coisa também importante, né, assim, como as redes sociais, né, no sentido de você seguir muitas pessoas, seguir muitos perfis, né, acaba que nisso você acaba entrando ali na rede social para postar um conteúdo seu, só que acaba que você né, se distrai com o conteúdo, né, de outras pessoas. Segue um pouco, né, menos pessoas ali, não fica, né, focado em estar sempre olhando ali, perdendo um tempo até, né, na rede social, no WhatsApp. Tem que ter realmente um foco, né? Eu acho que seria mais ou menos isso que eu tenho também, assim, para falar em relação à procrastinação e até voltado a algumas dicas, né, nesse sentido. Verdade, é verdade, Érica. Existem várias maneiras de sanar, né, essa procrastinação, né, esse ato de ficar protelando ali algumas atividades, alguns projetos. Realmente, essa questão das redes sociais é um dos grandes problemas que nós temos hoje, assim, em termos de não gestão do tempo, né? Então, muitas pessoas acabam entrando ali para observar algum conteúdo e se distraem por horas nas redes sociais. Então, isso acaba por deixar aquelas atividades que tinham prioridades de serem executadas, elas acabam ficando para trás, elas acabam ficando de lado, né? Você deveria ter feito hoje, você vai fazer só amanhã, de repente amanhã você está envolvido em uma outra situação, em uma outra atividade, e aquilo vai ficando para depois, para depois. Então, é muito importante identificar esses pontos de distração, né? Esses pontos que estão ali te levando a negligenciar a execução dessas tarefas, né? Então, observar esses pontos, se organizar, fazer um planejamento diário, isso é importante. Tem várias metodologias que você pode adotar para sanar esse problema, né? Você pode ali desenvolver metodologias onde você vai desenvolver essa atividade de maneira distribuir ela durante o dia. Existem algumas metodologias, por exemplo, no meio acadêmico, que a gente adota para os estudos. Quanto tempo eu vou levar estudando e produzindo algum conteúdo? Então, às vezes eu levo ali 1 hora de concentração ali me dedicando para a realização daquela atividade e faço um intervalo de 30 minutos. Nesse intervalo, eu vou fazer um lanche, eu vou me distrair, eu vou executar alguma outra atividade que me faça relaxar e descansar a mente. Então, depois desse tempo, eu sei que eu tenho que retomar essa atividade. Então, é uma metodologia bem estratégica, porque você distribui aquilo que você deveria fazer, né, aquela atividade, você acaba distribuindo ela em várias partes. Né? Então, entre o descanso e a execução da atividade, você consegue produzir muito mais. É claro que isso, cada um vai observar se está dando certo ou não, são metodologias que elas podem funcionar. Para mim, funcionou muito bem e sempre funciona. Né? Então, são metodologias que cada indivíduo vai observar se ela está dando certo ou não. E se não der certo, aí é desenvolver uma outra que possa te ajudar aí na execução dessas tarefas, né? Mas eu acho que o primeiro passo é esse, é observar o que está te atrapalhando, o que está roubando o teu tempo, para que você não consiga concluir aquilo que começou. Então, quando você consegue identificar isso, você já consegue adotar algumas metodologias que possam vir a mudar o teu comportamento, né? A mudar a forma como você está executando o teu trabalho, a forma como você está direcionando esse tempo, né? Como você está desprendendo o teu tempo para atividade X, para atividade Y,
né? Então, a partir desse momento, eu acho que já é um primeiro passo para você estar se organizando melhor e para você estar conseguindo aí, então, chegar, ter mais foco, né, e chegar nos teus objetivos. Com certeza. Pegando o gancho aí da Vanilva, essa questão da divisão de tarefas é uma coisa muito simples para É, começar. Aliás, que pode até parecer muito simples para começar, e a pessoa às vezes procrastina em fazer este início. Por exemplo, uma lista de tarefas. Você faz, pega uma folha, um caderno, lista ali o que você precisa realizar durante o dia e faça por um, e vai ticando. Porque no momento que você vai ticando, você vai vendo realização. Você vai vendo que você está produzindo. Então, aquilo ali já te motiva. Você está vendo o sucesso de cada tarefa concluída. Então, você vai trabalhando o quê? O hábito de construir passo a passo. O hábito de você manter o foco em pequenas atividades. E aí você chega no final, é uma realização pessoal sua de vencer. Olha, hoje eu consegui fazer 3 tarefas. Quer dizer, eu consegui trabalhar a procrastinação e hoje eu procrastinei menos. Então, você vai criando hábitos, né? E a questão da divisão de tarefas tem um método que chama Pomodoro. Esse método Pomodoro, você pega várias atividades, né? E você divide o seu tempo em 25 minutos. 25 minutos, tempos curtos, e você vai descansando um pouco. Depois você volta. Então você não fica tanto tempo e você vai só aumentando o seu tempo de trabalho, de realizações, de construção, né? Então esse método Pomodoro ele funciona muito, inclusive, para crianças. Eu, como professora de aulas particulares em curso escolar, eu utilizo muito isso. Porque você não cansa sua mente. Porque é importante que você, no início, quando você está muito desfocado, você está muito distraído, você não está conseguindo produzir, é importante que você comece aos poucos habituando a sua mente, para que ela também não se canse tão facilmente. Porque o cansaço, ele vem no início, e aí ele te desmotiva. E desmotivando, na maioria das vezes, a gente desiste. Então, criar hábitos devagarinho, ele vai fazer com que você diminua, sim, a procrastinação. E enfrentar as preocupações, né? Porque não adianta você estar fazendo uma determinada atividade, o seu pensamento em outra situação. Nem você nem faz aqui e nem lá. Então, um dos métodos que eu uso, né, eu não sei se é uma tática, eu não sei dizer o nome, é me colocar na terceira pessoa. Como que eu falaria para alguém se fosse fazer esta atividade? Porque quando a gente está numa situação, a gente se coloca na terceira pessoa como se fosse o que eu faria se eu tivesse no lugar daquela pessoa? O que eu diria para aquela pessoa fazer? Como eu diria para aquela pessoa fazer? Então você enxerga melhor as possibilidades. Isso é uma tática também, uma estratégia que dá muito certo. Um fator também é pedir ajuda, né? No sentido de você, é, eu não sei fazer tal atividade, né? Eu não consigo desenvolver isso, né? Não consigo fazer aquela atividade ali, aquilo que ela tem para fazer, que ela está procrastinando, né? Eu vou pedir ajuda para alguém para que essa pessoa possa me auxiliar nesse sentido, né? E uma outra coisa também que até impede a procrastinação, né? Assim, que auxilia a procrastinação não acontecer, também é você estar em grupo, né? No caso, no empreendedorismo, você ter um grupo ali de outras empreendedoras, né? Parceria, né? Ali para você também ter essa troca de comunicação, não ficar travada, não se fechar, né? Ali no momento, né? No tempo, na situação, porque muitas das vezes acaba acontecendo isso mesmo, né? De você não saber o que está acontecendo, de você não saber para que lado, né? Para que lado que eu vou, para que lado eu sigo.
Então, ali na conversa, né, estabelecer um prazo, a conversa com outras, né, com outras empreendedoras, outras também nesse sentido, acaba que elas vai existir essa troca, né, de realmente não deixar você procrastinar, né? Então, acho que é válido isso para ajudar nesse sentido, né, nesse tema que a gente trouxe aí hoje. Verdade, esse apoio em grupo, Érica, ele é muito importante, porque quando a gente está caminhando sozinho, muitas vezes a gente se sente desmotivado, você tem que cumprir ali um certo trabalho que às vezes você não consegue, porque nesse meio tempo vão surgir dúvidas, vão surgir questionamentos, e quando você está sozinho, isso tudo vem a somar para que você trave e fique desmotivado. Então, aquela tarefa que você tinha que cumprir, muitas vezes você fica protelando isso porque você não está conseguindo sair daquele ponto, exatamente daquele ponto, e aí você fica adiando, adiando, adiando. Então, muitas vezes não, o grupo ele ajuda muito, né? Porque daí você pode estar discutindo sobre assuntos, se são pessoas que estão ali envolvidas nas mesmas atividades, né? Então, elas vão te auxiliar, elas vão te ajudar, né? Então, você vai sanando ali aquelas dúvidas e já vai executando as tarefas que você tinha para executar. Então, é importante a ajudar, formar uma rede de apoio, né? Estar em contato com pessoas que possam ali vir a somar, a agregar, né, no teu desenvolvimento, isso tanto pessoal quanto profissional, e, e aí você sente, nessa rede de apoio, você se sente mais disposto a executar essas tarefas. Então, eu também acho que é uma das soluções para a procrastinação, essa rede de apoio, e organizar o tempo, como a Liliane falou, organizar o seu tempo durante o dia, colocar datas, também acho que é muito válido você determinar um período para concluir uma certa atividade, porque aí você tem uma data para executar aquela tarefa, então você muitas vezes vai se esforçar muito mais, porque você sabe que você tem que concluir ela até o dia X, a data tal, e aí você se esforça mais. Então, acho que são algumas dicas aqui, recapitulando aqui de tudo que a gente colocou nessa rodada aqui de bate-papo. Então, o planejamento, essa rede de apoio, esse grupo, determinar datas para executar essas tarefas, que é muito importante, e desenvolver uma metodologia que venha te ajudar a concluir essas atividades, né, com muito mais, que elas se tornem muito mais prazerosas, porque também você tem que fazer algo que você sinta prazer na execução disso, né? Quando aquilo começa a ficar muito desgastante, quando você começa a se sentir incomodado, isso é um problema. Então, as atividades que você executa, elas têm que te trazer um certo prazer, tem que te trazer um certo alívio quando você consegue concluir tudo isso. Então, acredito que esses são dicas aí que podem vir ajudar aí as pessoas que estão travadas nesse momento, que precisam concluir aí algum projeto, para que elas estejam em ação e em observação contínua para lidar aí da maneira mais sábia com o seu tempo. Assim, o que eu vejo, né, no mundo do empreendedorismo digital é um mundo muito colaborativo. As pessoas, elas se ajudam, e tem uma troca muito grande dentro desse mundo digital. Então, a gente tem é uma gama de conteúdos que dá para você ir pegando dicas, que dá para você aprendendo estratégias. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa questão até da rede social, você vai vendo tanto conteúdo, você vai vendo, comprando cursos, você vai comprando isso,
E você escuta tanta gente que você acha que você nunca está pronto, porque o conhecimento, ele é inesgotável. Por isso que a construção, ela é passo a passo, quer dizer. Por quê? Porque quando você achar que você está chegando perto da perfeição, tem muito mais coisas para você aprender. Então, o conhecimento, ele é inesgotável. Então, essa questão de você tem que ter muito cuidado quando você você entra dentro de um círculo vicioso de comprar conteúdo, comprar, aprender, 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 e não coloca em prática. E aí vem aquela coisa, né, que dá até assim, é um nome assim, estranho, obesidade mental, né? A obesidade mental, ela faz a sua mente ficar boom, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, como a Liliane falou, em relação à obesidade mental, né, muito conteúdo aí que a gente vai adquirindo, consumindo no decorrer, né, do nosso dia a dia, e a obesidade mental já é tema para o nosso próximo episódio, né, nosso próximo episódio aqui. E a frase motivacional para hoje é: a ação é a chave para o sucesso. Não deixe as tarefas pendentes te impedirem de alcançar seus sonhos. Comece agora. Isso aí. Então, até o nosso próximo episódio. Contamos com a presença de todos. Um beijo. Até mais. Até Beijo, o até próximo. mais. Até a próxima. Sigam aqui no nosso canal, compartilhem com quem precisa, quem está aí procrastinando, né, as amigas, as empreendedoras. Beijo, até mais. Até mais.